Você já parou para ouvir uma boa história e ficou imaginando cada momento do que era contado? Coisas como essas aconteciam bastante na época das radionovelas. Mas e no mundo de hoje? Cada vez mais dominado por imagens. Como conduzir crianças e adultos a mergulhar no universo mágico que só as histórias podem trazer? Essa é uma tarefa muito bem desempenhada pelo grupo Girasonhos, que há 18 anos desperta a imaginação através de apresentações, músicas e histórias que conquistam crianças de 0 a 199 anos. O nosso Opinião Livre de hoje conversa com a vocalista e contadora de histórias do grupo Girasonhos, Paula Ducas. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Paula? Muito obrigada, linda abertura. Muito obrigada pela sua presença. Jovem, já contando história, tem muita história para contar? Tem sempre, a gente sempre tem, né? Você já tem muita história para contar? Você? Nem jovem, nem tão jovem assim, né? Você tá com quantos Tenho anos? 29. 29 anos. Você já tem muita história para contar? Tenho. Todo mundo tem, na verdade, né? Todo mundo, nós somos todos cheios de história. Eu acho que a gente acaba achando que não. Mas todas essas histórias que acontecem na nossa vida, que aconteceu hoje quando você veio trabalhar, já é uma história que você tem para contar. Eu acho que a gente acaba desvalorizando, às vezes, as nossas próprias histórias. A gente acha bem desinteressante, né? Minha história não é tão interessante assim, mas todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo sempre tem uma boa história para contar. Com essa abertura que eu fiz, você acha que a gente está perdendo o dom de imaginar? Olha, o imaginar vai ser um dom para sempre, né? Ainda mais para uma criança que, se tiver um garfo e uma faca, dali ela consegue tirar uma brincadeira enorme de um homem, de uma mulher, qualquer coisa. Mas eu acho que a gente tem muito mais interação visual, muito mais informação chegando, é Facebook, é iPad, é iPod, é internet. E eu acho que, na verdade, não vale nem culpar as crianças, né? A gente tem que falar lá com os pais que estão tirando um livro, estão tirando um teatro e estão colocando a criança no iPad. Você acha que o fato das crianças hoje, porque eu falo que as crianças já nascem, elas nascem tecnológicas já, né? Impressionante. Porque você vê, às vezes, um bebezinho, já está no carrinho, a pessoa passeando lá, babá passeando, e já tem um iPad tocando uma musiquinha, alguma coisa tecnológica junto, que já está nascendo assim. Você acha que essa tecnologia, ela não desperta a imaginação das crianças? Porque aquela coisa de digitar, isso daí é um outro, patamar, né? A imagem está pronta. Aham. Então, se eu conto uma história aqui pra você, eu vou te falar de um grão de areia que se apaixonou por uma estrela que cai no mar, você vai ficar aqui imaginando como vai ser. O seu grão de areia vai ser diferente do meu, que vai ser diferente do dele. Cada um vai ter seu grão de areia, cada um vai ter sua estrela. Só que daí, quando você pega um iPad, a imagem é aquela ali. Você não tá aberto a imaginar nada. Tem alguma coisa que não desenvolve. Eu acho que você deixa de imaginar porque a imagem tá pronta, né? Se ela fosse uma coisa mais subjetiva... Veja aí esses aplicativos, não criticando nunca, mas eu vi o da Galinha Pintadinha, que tem os clipes da borboletinha, super sucesso. São lindos. Mas quando a gente só cantava a música da borboletinha tá na cozinha, cada um imaginava a sua borboletinha, né? Uhum. E agora aquela borboletinha é aquela ali. É daquele jeito. Se a criança for desenhar uma borboleta, ela vai desenhar aquela ali da Galinha Pintadinha, né? Como é que você descobriu isso, a importância de contar história? Por que você é uma contadora de história e o que é uma contadora de história? A gente tem aquela imagem dos pais, das mães da gente, né? A mãe contando uma história, as crianças em volta. Hoje, quer dizer, esse fascínio por contar histórias, por que pegou você? Meu fascínio, ele sempre foi pelas crianças. Você gosta de criança? Gosto de criança. Sempre gostei de criança, então... Fui publicitária há muitos anos e junto com a publicidade eu fazia uns trabalhos voluntários sempre de arte, sempre com criança, sempre gostei, né, das crianças um pouco mais carentes, que eu acho que elas têm muita coisa para ser despertada e por algum Qual motivo... que é a sua formação? Eu sou formada em comunicação e multimeios. Tá. E eu sempre tive fascínio por criança. E aí dei aula de artes, atividades, só para desenvolver esse lado da criança. E aí uma vez eu estava dando aula, né? Tava dando umas atividades de artes lá numa casa de abrigo que eu trabalhava. E aí um dia eu dei desenho, que eu queria que eles desenhassem. E aí uma menina falou assim, eu não sei o que desenhar. Eu falei, mas como você não sabe? Desenha qualquer coisa. Ela, eu não sei o que desenhar. E eu voltei para casa chateada que uma criança não sabia o que desenhar. E ela não desenhou. A imaginação dela não tinha nada não ali tinha, na você não casinha. sabe o que ela passou até aquele momento, né?
da vida dela. Aí minha mãe é professora, minha mãe é sensacional, professora de inglês. Eu cheguei com essa questão, falei, mãe, ela não desenhou, ela não sabia nada. Como é que uma criança de 7 anos não desenha? Ela, por que você não conta uma história? E pede para eles desenharem um pedaço da história, um personagem da história, alguma coisa da história que eles gostassem. Bom, peguei isso. Peguei o livro lá dos Irmãos Grimm, que era o que eu tinha ali na hora, levei para casa de abrigo e li, e eles começaram a desenhar mais. Então, eles ouviam a história, então tinha 2 momentos. Que era o momento de ouvir a história e o momento de desenhar a história. E aí eu vi que isso começou a despertar mais, né? A imaginação. Abrir mais um leque de opções de desenho. E aí eu fui pesquisar, eu assisti um filme que chama O Contador de Histórias, que é um filme nacional, lindo, maravilhoso, que me fez chorar. E aí no final do filme estava escrito lá nas coisas depois do filme. Roberto Carlos, hoje é contador de história. Eu, nossa, contador de história, que legal. Fui lá no nosso querido Google, dei uma pesquisada, vi que isso era um ofício, eu também não tinha esse conhecimento. É uma profissão mesmo, contador de história. Contador de história. E vi que isso era um ofício, eu fiz um curso, aí depois eu fiz um outro curso na Biblioteca de Contos de Fada aqui de São Paulo, com meus 2 professores, são ex-narradores também do Girassonhos, que é o Giba Pedrosa e a Lili Flor. E a partir desse curso que eu realmente vi que existe um mundo de história, que é um mundo que a gente não conhece. Mas o que precisa para ser um contador de histórias? Qual é a característica? Já que já é um curso, é uma profissão, o que precisa para ser um bom contador de histórias? Amar contar história, eu acho. Eu acho que pra você contar uma história, você tem que amar o que você está falando. E você tem que acreditar naquela história também para passar, né? Tudo aconteceu. É. Tenho certeza que tudo que eu falo aconteceu. E eu acho que é isso, porque todo mundo pode contar história. Eu ouço muitas pessoas falando pra mim, eu queria contar história assim, que nem você. Mas tem que ter um dom também, né? Não se aprende. Quando você tá vindo pra cá um dia, aí você bateu o carro. Você vai chegar aqui, você vai contar pra alguém assim, cheguei aqui, eu tava vindo, bati o carro, foi muito triste. Ou você vai falar, gente, vocês não sabem. Então depende da pessoa, não é? De saber prender a atenção. Mas eu acho que todo mundo tem essa emoção dentro. De contar qualquer história, do nascimento da sua filha. Você deve contar com uma emoção que só você mesmo para contar. E eu acho que isso, quando você lê um texto, você ouve o que aquele texto te pede, né? Esse momento aqui é tenso. Então... Na verdade, mas aí, você não está contando a sua história, você está contando uma história. Então você lê aquela história, você se identifica com o personagem para passar uma emoção que não é tua. Como é que você faz esse trabalho? Porque essa história não foi a tua, você não está contando a tua história, você está contando uma história para as crianças. Mas eu leio um texto e conto. Essa é a diferença do contador para o ator, né? O contador sou eu, Paula, contando para você uma história. Seja ela qual for, da Princesa do Grão de Areia, de uma lenda indígena, mas sou eu te contando. Né? O ator já tem um lance que é muito mais da interpretação. Então, assim como eu te conto uma história, que eu sempre contei assim... Né? Eu tenho até um amigo que sempre me disse que, Paula, toda história, tudo que você conta parece que você está contando uma história. Chega até a ser mais comprido. Isso é o teu jeito, essa parte de comunicação, de tudo, é o teu jeito, falar, já faz parte. Eu sempre falei bastante. Agora, para chegar no Girassonhos, isso aqui é um CD? O que Esse é o primeiro CD do grupo, gravado. Fala um pouquinho do grupo. Bom, o Grupo Girassonhos é um grupo muito bacana. Ele junta músicas e história. Só que a música no Gira, ele não é só presente em alguns momentos, ele é presente na história inteira. O Gira é uma lindíssima radionovela que tudo que está sendo narrado está acontecendo, como se só faltasse a imagem. Com sons. Com som, com música, com barulhinhos. Então, assim, a gente te dá todos os elementos, você só precisa imaginar o que a gente está te dizendo. Mas para que idade que é essa? Para criança de... De 0 a 199 anos. As histórias que são contadas, Todas. mas são histórias infantis, não são? São histórias infantis, só que às vezes os pais gostam tanto das histórias que a gente acaba trazendo sempre essa brincadeira. Mas o foco, ele é infantil. Mas o Grupo Girassonhos, ele só conta história, tem música, porque também estava falando vocalista. Quando fala vocalista é porque você canta. É narradora, né? Você é narradora, então hoje a profissão de narradora também é vocalista, é isso? Isso, narro e canto. E esse é o primeiro CD, agora no meio do ano já vai sair o segundo CD do Girassonhos, que esse é um CD de histórias, esse que está na sua mão. E o CD que está chegando é um CD de música. Mas isso aqui é um CD, né? CD. Então, por exemplo, se eu vou dar de presente para alguém, eu vou dar para uma criança ou vou dar para um adulto? Você vai dar para uma criança. É. Mas se você der para uma professora, se você der para uma pedagoga, elas vão gostar bastante.
Que máximo. E me fala uma coisa, como que começou esse grupo Girasonho? O grupo Gerações começou com esses três, com o Léo. Também gosta de contar histórias? Ou Todo mundo ali adora contar história, né? Começou com o Léo, o Boi, aí o Léo, o Boi. E antes de mim, Antes de mim era a Lili Essa é Flor. você? Essa sou eu, né? Mas lá nos primórdios do grupo, há 18 anos atrás, quem fundou o grupo junto com o Léo e com o Boi foi o Giba Pedrosa, que é um contador de histórias maravilhoso, aquela voz dele, só ouvindo mesmo para acreditar. E eles fundaram o grupo com essa linha mesmo dessa riqueza musical, dessa riqueza de elemento. Então, quando a criança ouve a história, ela tem aquela coisa do som, do barulho, da música. O que isso influencia na história? Na atenção. Eu acho que as crianças ficam muito atentas quando você dá um estímulo, né? Por mais que às vezes você comece uma história, as crianças vão deitando, elas vão se acomodando, elas têm um outro processo de ouvir uma história do que um adulto, assim. Elas realmente vão relaxando. Mas daí eu falo que aparece um sapo. Ela ouve um sapo, ela já levanta. E procura o sapo, aí vai lá na mesa dele, dá uma olhada pra ver de onde veio aquele sapo. Mas vocês já testaram assim a diferença, por exemplo, colocar um filme para as crianças e parar para contar a história? Qual é o interesse? É uma curiosidade até que eu tenho. Você coloca um filme, eles vão lá assistir um filminho, a galinha pintadinha, enfim. Mas hoje nós vamos contar a história, o interesse é o mesmo? Não sei, eu nunca fiz essa experiência. Boa ideia que eu te dei, hein? É uma boa ideia mesmo, fazer essa comparação. Qual é a reação das crianças hoje em dia? Porque elas são tão tecnológicas. Vai contar a história, tá bom. Qual é o interesse da criança? Mas elas não perderam o gosto pela história Não? ainda. Não perderam. Não. Conto história e tenho alguns amigos que têm filho, que tem grupinho de sei quê, de filho, de amigo. E todo lugar que eu chego, conta uma história, conta uma história. Puxa, paramos todo, eu sento e faço questão de contar uma história, né? Já que eles estão pedindo. E qual que é a importância na história, contar história para o desenvolvimento da criança? Eu acho que desenvolve um pensamento lúdico muito importante, né? E a história trabalha tudo. Ela trabalha a sua imaginação, a história trabalha o seu medo, ela trabalha o desconhecido. Se você for pensar que uma criança, ela não tem base de mundo nenhum, ela não tem vivência nenhuma. E aí essa vivência dela muitas vezes vem pela história. Essas trajetórias de herói de conto de fada, que são os modelos que funcionam, digamos assim, existem 1 milhão de outros modelos legais, mas que é uma pessoa que sai da zona de conforto, vai passar por um perigo, acontece 1 milhão de coisas e ela se vê num desespero total e aí ela vence aquilo e volta para casa. Isso daqui é uma lição que a criança, ela leva para a vida dela toda, assim. Às vezes, quando ela passa por alguma coisa, ela fala, eu fiz igual a Cinderela. Usa como comparação, Isso, muitas vezes. usa como exemplo. E vive como exemplo. Ai, meu Deus do céu, essas meninas sempre esperando o príncipe encantado. Elas vão continuar esperando, né, com as suas histórias? Vão, né? Eu tô esperando aí. Porque a gente fica desde pequeno ouvindo que vai ter um príncipe encantado, que vai vir, que vai salvar. E fica esperando esse príncipe, ele não chega nunca. Tem até a história da princesa, que ela teve que beijar 90.428 sapos para chegar no príncipe. Ai, meu Deus, então eu me identifiquei nessa. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com o nosso bate-papo aqui, tá bom? Até já. Estamos de volta. Nossa Opinião Livre de hoje conversa com a vocalista e contadora de histórias do grupo Girasonhos, Paula Dugash. Paula, o grupo, como é que são os espetáculos? Como é que vocês montam os espetáculos do Girasonho? Bom, o Girasonhos tem mais de 40 espetáculos montados dos mais variados temas de história que você possa imaginar, assim, até fugir até da minha compreensão. Quando eu entrei no Girasonhos, eu vi essa quantidade de espetáculo encantadora, assim. Então tem, assim, de lenda indígena, tem lenda grega, tem conto africano, que é o conto dos orixás, tem contos de escritoras famosas, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Tatiana Belink. Tem histórias, tem um que chama Redescobrindo Histórias, que são só os contos que vêm do mar, contos que acontecem no mar. Ai, que delícia. Imagina, adulto também gosta, né? Porque, agora, como é que vocês fazem? Vocês preparam o tema, preparam o ambiente, vão às escolas? Como é que é feita a apresentação? Bom, primeiro, fechado um tema, a gente busca as histórias nesse tema. Então, tem sempre um trabalho de pesquisa, de bastante leitura, que é muito legal, né? Na busca de uma, você acha outras super interessantes também. Não, mas o tema quem que fecha? A escola, vamos dizer? Depende. Ou tem gente quem que escolheu o grupo?
para ir lá, é isso? Ou o contratante Ok. escolhe o tema que ele quer, ou o contratante pede sugestões também, ou ele fala que, como já aconteceu em instituições, estava tendo uma exposição e eles queriam contar a história da exposição, do artista da exposição, que era até a história do Brenan. Olha que delícia essa foto, as crianças prestando atenção, que bonitinho. Essa daí foi... E vai com música, né? Vocês fazem toda a apresentação. Isso. Como se fosse um show mesmo. Isso. Tá. Como se fosse um show. E aí vocês criam, quer dizer, depois que você tem o tema, aí como é que é feita a interação, como é que o ambiente é preparado? A gente sempre se encontra e música. Faz toda a parte musical das histórias escolhidas. E eu sempre gostei bastante de trabalhar com cenário. Esse daqui já era um cenário pronto. Confesso que não fui eu que fiz essas janelas lindas aqui atrás. Mas esses foram os contos africanos, os contos dos orixás. Você se veste de acordo com o tema? Isso, eu gosto de trazer aquela atmosfera do que a gente está falando. Tá. Além do som e da música, trazer a atmosfera, assim. Que foi lá em São José do Rio Preto, numa semana. Tema que era esse? Esse era a história de São José do Rio Preto, que foi um projeto feito nas escolas de lá, que eles queriam a lenda de São José do Rio Preto. E a gente, em cima de uma lenda que já existia, a gente deu uma enfeitada, deu uma musicada. E a gente passou por 3 escolas por dia em uma semana para contar essa história, levar essa lenda. E a gente contava a história do macaco depois. E como é que vocês fazem essas pesquisas dos contos, dos temas? Aonde que vocês vão buscar esses temas e essas pesquisas? Olha, eu tento sempre sentar numa livraria, né, em diferentes livrarias e chegar para o moço da livraria, por favor, o que você tem de, sei lá, conto africano? Aí ele vai me chegar com uma pilha de livro e eu vou olhar, dou uma pesquisada no Google, dou uma pesquisada, mas o livro, ele tem uma coisa mais gostosa, né? Uma carga mais completa, eu acho, até de informação, assim. Você acha que contar a história incentiva as crianças a lerem mais? Sim, eu acho. Quando você conta uma história, seja ela qual for, a criança quer ler aquela história? Ela quer ler, ela quer ouvir de novo. Tem que rolar uma identificação da criança. Ouvir de novo, eu nunca vi as crianças... Olha, eu vou te dizer, tem que dar uma parte aqui. Quando a minha filha era pequena, a mãe conta aquela, quer dizer, eu já sabia, tinha que contar e repetir. Por que a criança pede tanto para repetir a história? Quando ela se identifica. Aí você tem que ver, né, para ficar atento, a que história o seu filho está pedindo para você repetir. Porque às vezes você conta uma, não pegou ele. Às vezes é por uma vivência, às vezes a história tem o mesmo medo que ele tem. Às vezes ele passa na escola, ou que aquela história está contando. Cada um tem um momento com a história, né? Uma identificação com a história. E é por isso que eu acho que tem esse lance da... Repetir. Porque ela quer ver aquilo de novo, e ela quer ver de novo, e ela quer ouvir de novo, sentir de novo. E muitas vezes a história também pode ser usada, por exemplo, já aconteceu de uma classe, né? Os alunos terem algum tipo de problema e chegar para vocês e falar, olha, essa classe é assim, tem esse tipo... Vocês podem, de alguma forma, passar alguma história para ajudar uma criança ou com câncer, uma criança com um problema qualquer. Existe isso? Uma identificação? Existe. Eu nunca tive essa experiência, mas eu vi experiências de outros contadores, sim, que depois da história que ela contou, veio a criança e consegue agradeceu. Muitas vezes superar o problema. Vocês fazem apresentação dentro de escola e também em espaço aberto. Existe diferença dentro da sala de aula? Vocês fazerem com todo esse ambiente que a gente mostrou, ou contar história nos parques? Isso é uma coisa já milenar que a gente está falando, né? Eu sinto diferença, mas eu sinto pelas crianças, não pelo ambiente, assim. Eu acho que as crianças da escola, elas já estão mais unidas, elas estão ali juntas, elas se conhecem, elas não têm vergonha, então eu acho que elas são mais participativas, elas não têm vergonha de se colocar. Mas quando o espaço é aberto com parque, né? Que geralmente os que vão assistir são os que estão passando. E é um processo que eu acho uma delícia, né? Você tá contando. E vão parando? Vão parando. E chama a atenção mesmo. Crianças e adultos, qual que é a diferença? Quem que presta mais atenção? Os dois. Já vi criança querendo ir embora e o pai... Não, vamos ficar só mais um pouquinho, vamos ficar só mais um pouquinho. E história que a criança quer ir, quer ficar, e o pai quer ir, enfim. Mas eu acho que são os dois. Os pais Dentro dessa tua experiência de contadora de história, o que é mais gratificante para você? Essa tua busca de comunicação, o que você tenta passar? O que é mais prazeroso para você nesse momento? O mais prazeroso é o depois. Além do durante, assim, que você ouve coisas muito preciosas depois de uma história. Por exemplo?
Tem alguma coisa que te marcou muito? Porque eu acho que a gente tem que fazer coisas que de alguma forma modifiquem, né? Então, o que adianta a gente, no caso, você contar uma história para um grupo e de repente aquilo não fazer, não ter uma volta, né? Você ter um retorno daquilo que você faz. Principalmente com criança, né? E elas são sinceras, né? Como são até cruéis, não é? Criança é sincera e cruel. Mas são os abraços. Às vezes a criança, contei a história e ela para na minha frente e me dá um abraço. Ela não fala nada. E, na verdade, ali, acho que nem precisa falar nada. Dá até vontade de chorar. Ela para, geralmente pequenininha, né? Então, um abraço aqui. E é um abraço abraçado, de verdade. Aí você fala, é pra isso que eu conto história. O retorno. Você sabe que eu estava assistindo uma entrevista, né? Porque a gente acha que nada mais vai ser inventado, nada mais vai ser criado. Quando você vai, por exemplo, ao cinema, né? O que te atrai você ir a um cinema, já que você tem DVD, você pode estar no conforto da sua casa, é uma boa história, né? Aquilo que prende realmente você é uma boa história. Então, não importa a idade, não importa a forma como vai ser contada, uma boa história realmente pode modificar alguma coisa, né? Pode. Ela pode mexer com a gente, às vezes, mais do que a gente imagina. Às vezes a gente ouve uma história e fala, é isso, olha só. E se acontece com a gente, acontece com todo mundo. Como é o cinema, né? E o cinema tem essa atmosfera do cinema. Que é a atmosfera que você quer, que você passa muitas vezes no grupo. Isso. E me fala uma coisa, nesse mundo cada vez mais dominado, né, pela tecnologia que a gente já falou, o lugar de contar história, isso daí você acha que vai terminar? Porque a gente fala assim, vai acabar o jornal, não vai ter mais aquele jornal na porta, ninguém mais se interessa. Eu estou falando de cinema, mas você tem hoje em cinemas, em casos home theaters, você pode ficar na tua casa, mas tem gente que gosta de ir ao cinema. Você acha que o contar história, aquela coisa, aquela proximidade de pai e mãe, à noite contar uma história, isso vai acabar? O dos pais é o que me preocupa. Eu acho que o ofício do contador, por sinal, hoje em dia ele vem crescendo cada vez mais, né? Mas esse carinho que é o contar a história em casa, eu espero que eles não percam. Eu, sim, rezo muito para não ser perdido. Por quê, Paula? Porque hoje o pai dá um iPad para a criança. É mais fácil botar a criança na cama, ligar a televisão e ir para o quarto. Existem muitos pais. É uma ótima babá. É uma ótima babá. Existem muitos, infinitos, inúmeros que eu conheço, que eu sei que fazem questão de contar história, que eu sei que fazem questão de levar nas apresentações, amigas minhas com filha. Que ela adora ouvir história, faz questão de sempre comprar e sempre estimular. Mas a maioria não tem tempo. Você entende essa falta de tempo? Sai de trabalho, você quer Quando chegar em chega casa a criança já está dormindo. Ou tá cansada do trabalho, ou ficou no trânsito muito tempo e aí não tem tempo para pegar um livro e ler. Vocês já fizeram algum tipo de comparação um pouquinho mais reflexiva e mais profunda em relação ao retorno que vocês têm de contar a história das crianças? Eu acho muito importante isso, porque não é só o fato de contar a história. Eu acho, assim, as crianças que sentam para ouvir histórias e aquelas crianças que ficam no iPad. Não existe uma diferença de desenvolvimento, de crescimento. Não foi feito um retorno de vocês ainda, né? Porque essa geração, ela está ainda muito nova, né? Essa nova geração 100% tecnológica. Esses bebês que você mexem no iPhone melhor do que eu. Então, eu não sei te dizer. Realmente não sei te responder. E você acha que, nos dias de hoje, as pessoas estão mais sedentas, com mais vontade de ouvir histórias? Ou não? Eu acho. Eu acho porque não tem. Tá faltando. Na verdade, tá faltando talvez por uma falta de conhecimento, por uma falta de divulgação. Porque as histórias, elas estão espalhadas por aí. Todo final de semana, em muitos lugares, existem essas histórias. Mas eu acho que por uma falta de passar essa informação, talvez as pessoas ainda não estejam com esse hábito de ouvir história. Mas elas estão, sim. Ô, Paula, e o contador de história como profissão? Alguém que está assistindo a gente, o jovem, esse canal é mais também para jovem, atinge vários públicos, mas o jovem principalmente. Eu quero ser contadora de história, o que precisa fazer? Precisa estudar onde? Precisa fazer o quê? Que tipo de curso? Como é que se transforma? Como é que faz para trabalhar, por exemplo? Fazer parte de um grupo como Giresonho? Então, existem muitas formas que eu já vi que pessoas se tornaram contadores, né? Eu fiz comunicação, por interesse fiz um curso, depois eu fiz um outro curso um pouco mais longo de 6 meses, aqui foi de uma semana. E comecei a praticar, comecei a contar voluntário em vários lugares e para entender, né? Porque a história ela é muito uma resposta do seu público.
Então você vai nessa prática. Existem pedagogos que viram contadores de história. Existem atores que viram contadores de Não história. precisa ser ator? Não precisa. Porque tem uma representação, né? Você tem que fazer, porque você, Paula, já é assim. Então. Mas tem gente, não é qualquer pessoa, não pode ser tímido, tem que saber gesticular e falar, Mas tem que ter alguma tímido. coisa. Contador é cada um do seu jeito. Tem um contador que fala interpretando muito menos, tem um contador que fala baixinho, tem contador que fala gritando, mas porque cada um tem o seu jeito de contar a história, eu acho, né? Então, se você quiser sair daqui hoje, eu vou contar uma história, cara, você vai contar a história do seu jeito. Mas é um exercício, por exemplo, porque não é fácil você contar história, né? Cada um conta de um jeito, cada um interpreta de um jeito. Então, é um exercício, uma coisa que tem que ser praticada, existe uma técnica... Ou não, cada um conta. Se você contar 3 vezes a mesma história, você vai contar de forma diferente? Sim. Mantendo o foco, mas o diferente, é isso? História Depende não é do decoreba. público. Você entende a história e você conta do seu jeito. Então, quem for contar a história vai colocar o seu dedinho, né? Vai colocar uma palavra que você usa, um jeito que é seu. Às vezes até uma piada sua ali no meio. Um caco seu, muito Dá legal. uma mexida. Por isso eu acho que história... Olha, eu quero ver os seus filhos. Você não tem filho ainda, Ainda né? não. Quero ver os seus filhos. Paula, muito obrigada pela sua presença, tá Muito bom? obrigada a você. E sucesso nessa tua empreitada com as crianças, mexendo com a imaginação de todas elas. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada pela sua presença aqui. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Muito longe daqui. Ele tinha muitos vizinhos grãos de areia. Eram milhares. E milhares, e milhares, e milhares, e milhares de grãozinhos de areia. Todos os dias, quando o vento soprava seu sopro forte, os grãozinhos de areia corriam para o lado. E o vento então soprava novamente, e os grãozinhos de areia corriam para o outro lado. E era assim o dia inteiro. Thank you.